paz do Senhor, professores, estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio bíblico, didático e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 6, que tem por título as qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. É isso aí, um tema de suma importância, né? Lembrando que nós estamos tratando sobre as cartas de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo e também Tito, que são as orientações do apóstolo Paulo para os seus discípulos, né, os seus pastores, os quais ele estava ali formando durante o período do seu ministério. Nosso texto principal está localizado em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, que nos diz o seguinte: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância. O nosso resumo da lição nos diz o seguinte: servir a Deus é um privilégio e uma responsabilidade ao mesmo tempo, né? Nossos objetivos da lição são exatamente mostrar o perfil do ministério diaconal, compreender as qualificações morais dos diáconos e discutir a atuação das mulheres no diaconato. É isso aí, nós vamos discutir também essa temática no nosso tópico 3. Como nós já estamos aqui apresentando nesse trimestre, nós estamos participando do nosso projeto Professor Parceiro, que é um projeto em que cada semana nós estamos convidando um professor de jovens de uma congregação, de um determinado setor, para que possa trazer suas contribuições aqui no nosso canal, né, trazendo dicas pedagógicas para o professor, né, as dicas bíblicas também, de livros, de materiais. E assim, esta semana nós temos nosso professor convidado e eu gostaria de passar a palavra para ele. Ele vai fazer o comentário dos nossos tópicos 1 e 2. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quem vos fala é o presbítero Arlen Kennedy, da Assembleia de Deus, da congregação do Valentina 1. Fui convidado pelo amigo Pedro Júnior para estar participando, cooperando desse projeto Professor Parceiro, né? E me foi facultada a oportunidade e a responsabilidade de estar transmitindo o tópico 1 e o tópico 2 da lição número 6, que estará sendo ministrada neste domingo, no dia 6 de agosto. O título da nossa lição é Qualidades Pessoais e Essenciais para os diáconos. Então, queridos e amados professores, nós estaremos falando sobre o primeiro tópico que retrata ou fala sobre o ministério diaconal. Os subtópicos 1, 2 e 3, ele vai falar sobre a origem dos diáconos, também vai falar sobre um duplo ministério e bispos e diáconos. Amado professor, esse assunto na qual está relatando e falando sobre a estrutura ministerial da igreja é de fundamental importância que nós possamos inteirar os nossos jovens acerca desse assunto e tentar chamar a atenção dele acerca desse assunto tão importante que é para a igreja do Senhor. Porque, veja bem, os jovens como igreja, eles também precisam ser capazes de observar e saber quem é as pessoas adequadas para fazer parte do ministério, seja ele diaconal, seja ele do presbitério, seja ele para o pastor. Então, nós vamos perceber que nesse primeiro tópico, o comentarista Silas Queiroz, ele vai estar falando sobre a origem dos diáconos. Então, você vai estar transmitindo para os alunos que houve uma necessidade na igreja primitiva, conforme narra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que conforme ia crescendo o número de discípulos, houve murmuração, devido ao quê? Devido ao déficit, né, da atenção ou do atendimento dos apóstolos relacionados às viúvas, relacionados aos mais pobres, aos órfãos, que de certa forma não estava sendo tão bem atendido. Principalmente essa murmuração foi daqueles cristãos, dos discípulos que eram de origem grega, né? E que os judeus, né, estavam sendo bem mais assistidos, né, por parte dos apóstolos. Tendo em vista isso, eles perceberam que havia necessidade de
colocar pessoas capazes para estar auxiliando no serviço à mesa ou no serviço aos mais necessitados, ou às viúvas e também aos órfãos. E eles ficariam mais direto ao ensino da palavra. Então aí nós vamos perceber que foi instituído, colocado 7 homens capazes para fazer esse trabalho, esse serviço. Então essa é a origem dos diáconos, ou daqueles que foram separados para servir a mesa. Possamos aqui destacar, você pode destacar 2 diáconos que teve bastante destaque na igreja primitiva. Qual foi? Filipe e também o Estevão. Esses foram aqueles que tiveram maior ascensão na narrativa que Lucas escreve no livro de Atos dos Apóstolos. O subtópico 2, ele vai falar sobre um duplo ministério. O que é que quer dizer isso aqui, o que o comentarista trouxe em relação a esse assunto? Ele quis dizer que o termo diaconia, que significa serviço, ele também pode ser utilizado no contexto para a utilização do presbítero. Porque o comentarista trouxe esse assunto e falou sobre o duplo ministério. Veja bem, a diaconia, o nome significa serviço. Ele vai estar aqui exemplificando para nós que aqueles que são presbíteros, eles estarão sendo diáconos, mas servindo no ensino da palavra, servindo através da doutrina. Mas aqueles que foram separados para serem diáconos na igreja, eles estarão servindo à mesa, estarão servindo de forma administrativa, aqueles que estarão servindo às viúvas, aos órfãos e também aos necessitados. Então, o nome ou o termo diaconia, conforme fala aqui uma síntese do último parágrafo do subtópico 2, ele diz assim: a síntese é tanto o presbítero quanto o diácono são servos, o sentido do comum do tempo. Contudo, o primeiro serve a palavra e o segundo as mesas. Em outros trechos do Novo Testamento, o mesmo vocábulo grego vai aparecer com o sentido amplo, servos, e com o sentido específico do ofício do diaconato, como veremos no tópico 3 desta lição. Então é isso que o comentarista está falando sobre um duplo ministério, ou seja, aquele que serve como presbítero, ele está servindo, ele está sendo um diácono, porém na perspectiva do ensino da palavra. Mas aqueles que são considerados diácono no cargo e no ofício, é aqueles que foram separados para servir diretamente na assistência, da maneira administrativa da igreja, no serviço às viúvas, como já disse, aos órfãos, aos necessitados, aos pobres e às visitações. O terceiro subtópico, ele vai falar aqui acerca de bispo e diáconos. Como já vimos, Paulo instituiu presbíteros nas diversas igrejas que fundou em suas viagens missionárias. Éfeso como uma delas. Lucas relata em Atos, capítulo 14, 23, e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. De igual sorte foram ordenados diáconos, como se vê na carta aos Filipenses, na qual Paulo saúda a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então percebam, amados irmãos, que a estrutura ministerial da igreja primitiva, ela se deu muito na instituição de presbíteros e diáconos, pois vejam bem, existe aqui dois cargos e 2 ofícios, que foram instituídos na igreja primitiva. Aquele que estava a serviço da palavra e aquele que estava a serviço de forma administrativa às necessidades complementares que havia no seio da comunidade cristã. Então, os bispos e os diáconos foram justamente essa estrutura ministerial posta na igreja primitiva. Esse é o nosso primeiro tópico, Eu acredito que os professores possam estar chamando a atenção dos alunos para esse assunto, porque é de fundamental importância. Traga um gatilho na mente dos alunos para que eles possam ter um interesse real sobre esse assunto ministerial. É fato que os jovens ainda não fazem parte no ofício ou no cargo da diaconia ou do presbitério, mas quem sabe entre a sala de vocês existem jovens que
desejam o episcopado, desejam participar do ministério do diaconato, então eles já vão compreendendo como é que funciona, como é que foi a origem, e também é o que nós iremos falar no segundo tópico sobre as qualificações do diácono. Promovendo a continuidade, o nosso tópico 2, ele vai estar falando sobre as qualificações dos diáconos. Então, o primeiro subtópico, ele está falando sobre a diferença determinante. O segundo subtópico está falando sobre da mesma sorte. E o terceiro subtópico está falando sobre completando o rol. Então, esse primeiro subtópico, ele está falando essa diferença determinante. É algo que nós já falamos um pouco no primeiro tópico, mas vai ficar um pouco mais claro aqui nesse segundo tópico. O comentarista ele escreve assim: entre as qualificações dos presbíteros, pastores locais e dos diáconos, há uma diferença determinante. Preste atenção, professor, porque isso é de fundamental importância, essa transmissão de forma esclarecida para os jovens. A aptidão para ensinar, que somente é exigida dos bispos, ou seja, aqueles que foram instituídos, consagrados para o presbitério ou para serem bispo na congregação, é de responsabilidade fundamental destes a ministração da doutrina, da palavra. A estes sim, eles são responsáveis direto por o ensino da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, de maneira coesa, de maneira séria e de maneira verdadeira, conforme narra as Sagradas Escrituras e os ensinos transmitidos por Jesus Cristo. Já os diáconos, eles são justamente os responsáveis por auxiliar direto a quem está no ofício de dirigir uma congregação. Veja bem o que diz aqui. A quem é dada a tarefa de atuar na esfera administrativa, como nos assuntos do templo, na arrecadação das finanças e donativos e na assistência dos necessitados. Então essa é a diferença determinante desse ofício do diaconato e também daqueles que servem como o presbítero. E aqui é muito interessante você pontuar isso para os jovens, para que eles possam estar esclarecidos acerca desse assunto. Preste atenção, na sua sala vai ter jovens que são dedicados à palavra de Deus, que já leram até mesmo a lição antes de participar da aula de domingo, mas vai ter também na sua sala alguns jovens que não são tão dedicados. E você precisa esclarecer, você precisa deixar claro esse assunto para eles, para que eles tenham o conhecimento devido. É essa a nossa função como professor de escola bíblica dominical, transmitir de forma esclarecida o assunto da lição exposto pela nossa casa publicadora CPAD. O subtópico 2, da mesma sorte, o comentarista Silas Queiroz, ele se utilizou do texto, da 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8 ao 13, que diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Versículo 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Ou seja, o comentarista está aqui trazendo que da mesma sorte, assim como os presbíteros precisam ter características essenciais para exercer esse ofício de presbitério, assim também os diáconos precisam ter características essenciais para exercer o diaconato. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode exercer essa função. Nós vamos perceber, já que falando sobre o subtópico 3, completando o rol, aqui conforme diz, que ele vai trazer uma característica extremamente importante, principalmente para os diáconos, devido à sua funcionalidade. Veja só, ele diz assim como os presbíteros, os diáconos deveriam ser vigilantes em matéria de dinheiro, afastando-se da cobiça. Então, uma das funções do diácono aqui na congregação pela qual nós fazemos parte, é justamente recolher dízimos e ofertas. Imagine um diácono que não seja honesto. Imagine um diácono que queira subtrair aquele valor que está na salva. Então,
o diácono ele precisa ser um homem elevado, um homem de caráter, um homem sério, um homem honesto para servir a este ofício na igreja. Não é qualquer pessoa. E você, amado professor, precisa transmitir essa verdade expressa pelas Sagradas Escrituras para os jovens, para que eles possam ter a plena consciência daqueles que estão servindo a igreja, aqueles que estão no ofício do diaconato. E quem sabe tenha jovens no seio da aula, né, da sala dos jovens, que desejem servir futuramente a diaconia, ao cargo de diácono, né, e eles já possam entender acerca das características essenciais para servir ao ministério da igreja. Então, amado professor, essa foi a minha participação, né, nesta lição, nesta aula auxílio, trazendo este tópico 1 e esse tópico 2. Traga, né, algo que puxe o gatilho, né, dos jovens a ter o conhecimento acerca desse assunto tão importante, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vendo se multiplicar muitas pessoas mau caráter que estão infiltradas no seio da congregação. E é necessário que os jovens tenham pleno conhecimento para não serem enganados. A Bíblia Sagrada vai dizer, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo foi destruído ou perece por falta de conhecimento. O conhecimento é essencial para que ninguém seja enganado. Que Deus em Cristo abençoe a todos os professores e que vocês possam ministrar uma excelente aula para a manifestação da glória de Deus. Amém. E agora o nosso tópico 3, né? Nosso professor aí fez o comentário do tópico 1 e 2 com muita proficiência. E agora o nosso tópico 3, porque é um tópico, né, feminino, né? Tá aqui a referência às mulheres. E o apóstolo Paulo, né, no nosso tópico, subtópico 1, ele já traz algumas ponderações, alguns pensamentos sobre o papel da mulher no serviço cristão, né? Diaconisas, será que o apóstolo Paulo estava ali trazendo algum pensamento sobre essa função eclesiástica dentro da igreja? Ora, a nossa lição, ela traz um comentário muito interessante, né, sobre essa questão. Por quê? Porque aparentemente quando o apóstolo Paulo ele abre, né, o comentário ali da lição, o comentarista da lição faz uma referência que o apóstolo Paulo cria um tópico falando sobre as mulheres. E aí algumas linhas teológicas, né, acreditam que o apóstolo Paulo estava tratando de uma temática, né, de um novo cargo, de um ministério específico que seria o ministério da diaconisa. Entretanto, o contexto imediato, né, não nos leva para essa interpretação. Através de algumas outras interpretações, nós passamos a compreender que o apóstolo Paulo, assim como nós já comentamos, né, na nossa lição, nós fizemos um comentário na lição 4, né, sobre a atuação feminina, né, nós trouxemos a nossa irmã que fez o comentário, nossa professora, e trouxemos também a importância. O apóstolo Paulo, ele sempre trabalhou com mulheres, né? Ele não era preconceituoso, ele trabalhava com mulheres, ele tinha várias mulheres trabalhando em seu ministério. E aqui, ele também traz uma orientação, porque essas mulheres, elas disponibilizavam muitas vezes seus lares, elas acompanhavam seus esposos, né? No ministério, no caso, as esposas de diáconos, né? Nós vamos ver aqui no subtópico 3. Então, elas estavam ali com um exercício. Então, qual é a grande questão que deve ficar para os seus alunos? Não é a discussão teológica, filosófica de se existia o cargo da diaconisa ou não, mas sim o ministério do serviço cristão. Esse ministério, caro professor, ele sempre existiu, né? Ele sempre existiu, um ministério poderoso, um ministério de atuação de homens e mulheres de Deus, independentemente de cargo. Então, o cargo de diaconisa ou não é só um detalhe, é só um cargo, mas que vai mostrar verdadeiramente o serviço cristão feminino, a atuação do Espírito Santo ali no crescimento da igreja, né? Então, muitas mulheres se disponibilizavam. Nós temos um exemplo de Priscila, de Lídia, aqui a nossa lição cita Febe, né? Então, assim, há muitas referências. Então, é importante que o professor, ele ministre aos seus alunos
não com cunho de uma discussão teológica, se tem ou não, se é errado ter ou não em alguma igreja, ou essa função eclesiástica de diaconisa. O importante é que fique claro para os seus alunos, neste momento, que o que importa é o serviço cristão. Porque Deus chamou homens e mulheres para exercer o serviço cristão, a diaconia, né? Aquele serviço que é prestado ao Senhor, ao reino de Deus, independentemente de cargo. Ora, de que adianta, né, o cargo nomeado com um cartãozinho bonitinho, um crachá, se você não exerce o serviço cristão com excelência? Se você não exerce o serviço cristão de forma grata, com o coração aberto. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então, muitos havia ali um motivo de mostrar, de estar à frente. Talvez houvesse algumas intrigas que o apóstolo Paulo menciona, né? E por isso que ele faz as orientações às mulheres, para que elas possam proceder, né, de forma... servindo de forma humilde. Na lição 4 ele fala sobre o vestir, sobre o tratar, né, sobre a forma como a mulher deve se portar ali enquanto membro e também enquanto esposa dos diáconos, dos pastores e também enquanto serva do Senhor, né, enquanto alguém que está ali no serviço cristão desenvolvendo um trabalho. E aí tem uma linha teológica, né, que trabalha uma postura aqui de que essas mulheres, provavelmente, o apóstolo Paulo estava falando para as esposas dos diáconos, porque os diáconos foram separados para exercer esse determinado ministério, né? E seria interessante, seria necessário que essas mulheres que acompanhavam esses maridos também tivessem atribuições e também tivessem prudência no tratar, no servir. E ali o apóstolo Paulo estava desenvolvendo, né, essas orientações para que essas mulheres pudessem se comportar dignamente, né? E aí é bem interessante que o apóstolo Paulo, ele traz essas doutrinas, essas atribuições iniciais, porque a igreja estava se firmando, estava se formando, e era necessário instaurar a liturgia, instaurar aquele momento em que todos pudessem participar do louvor, da adoração, do exercício do serviço cristão com sabedoria, com graça, para que o trabalho assim crescesse. Então, não deixe de frisar esse ponto para os seus alunos. A grande discussão aqui não é se tinha ou não o cargo, mas que todos deveriam exercer este serviço, independente de serem homens ou mulheres, de forma humilde, de forma consciente de que o serviço seria o serviço cristão. Amém? Então, foram essas as nossas dicas bíblicas, né? Agora vamos para o nosso subsídio pedagógico. Caro professor, você já fez um momento EBD na sua congregação? Se ainda não fez, ainda dá tempo de fazer esse momento. Chame aqueles jovens que não participam ainda da EBD ou ainda aqueles que porventura deixaram de participar por algum motivo, alguma razão, estão mais afastados. Você pode convidá-los no culto de domingo, no culto de quinta, a participarem da nossa EBD no domingo. É um momento de estudo da palavra sistemático, onde nós vamos estar com dicas, apresentando para os alunos, né, aquelas lições que a Bíblia nos traz, e para formar os nossos crentes sólidos, né, cada vez mais na palavra do Senhor. Então não deixe de fazer aquele momento EBD na sua congregação. 5 minutos, 10 minutos, você pode realizar este momento na sua congregação. Olá, professor! Nós estamos agora com os nossos subsídios pedagógicos. Nesta semana, na lição 6, nós temos a sugestão, né, para o professor explicar para os seus alunos, né? Nós temos as dicas pedagógicas, né? Na página 41, aqui há uma dica, né, para que o professor explique aos alunos que os diáconos, né, se referem a um servo que atende às necessidades dos outros, ou seja, especificamente o serviço cristão, certo? E então, o professor vai parar um momentinho para poder explicar essas questões aos seus alunos. Outro ponto muito interessante é que o professor está fazendo os
o nosso mapa conceitual, né? Nosso mapa mental está ali criando com os seus alunos, está mostrando, certo? Está trabalhando com eles, e é importante, né, revisitar essas questões, né, com os seus alunos e colocar lá o conceito de diaconia. Destacar com seus alunos esse conceito, né, diaconia, a presença feminina, e aí montar com eles ou deixar que eles façam no espaçozinho da aula, lembrando que essa dinâmica é durante todo o trimestre. Nós teremos 13 mapas mentais para apresentar aí ao final desta lição. E por último, a nossa dica pedagógica da semana é: o professor irá listar num quadro, né? A ideia dessa dinâmica, desse momento com os alunos é exatamente trazer à tona ali a função diaconal, né? A função do diácono. Então o professor vai trazer ali palavras que mostrem serviço. Por exemplo, o serviço cristão, né? Ali, amor, presteza, alegria, né? Seria muito interessante que o professor fizesse isso, tá certo? Então, essa é a nossa dica pedagógica, os alunos vão poder relembrar ali neste momento, tá certo? E nós temos também uma dica para vocês, que é a dica de livro, né? Esta semana nós temos uma dica de livro, esse livro aqui, que é o nosso livro Servindo a Igreja com Excelência, que é do pastor Rocélio Barros, e ele está mostrando exatamente o papel do diácono, as funções do diácono. E se você, professor, quiser adquirir, seria muito interessante que você possa fazer essa leitura e assim fazer ainda mais, ter ainda mais crescimento na obra do Senhor. Então foram essas nossas dicas didático-pedagógicas, nosso estudo para professores. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nossos vídeos vão lá toda semana para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua vida e uma excelente semana na paz de Cristo.